Olá, eu sou o Danilo Barba. Eu sou Tayane Scott. E você ouve a partir de agora mais um episódio do Negócios em Pauta. O podcast que discute os desafios do mundo dos negócios para você encontrar oportunidades. Negócios em Pauta. Olá, caros ouvintes do Negócios em Pauta, ou se preferirem, nossos quarenteners queridos. A gente brinca, mas o momento é sério e é hora mesmo de todo mundo ficar em casa para evitar o avanço mais rápido do coronavírus. Se cada um fizer sua parte, a gente tem certeza que essa situação vai passar rapidinho e em breve a gente vai poder voltar às nossas vidas cotidianas. Mas de um jeito mais leve e muito mais consciente, não é mesmo? Só para deixar bem claro, Danilo e eu, a gente está cumprindo a quarentena direitinho e esse episódio ele foi gravado à distância com a ajuda da tecnologia, que aliás vem sendo uma grande aliada para os quase 2 milhões de pessoas que estima-se estejam em quarentena ao redor do planeta. No Brasil, segundo dados do Núcleo de Informação e Coordenação do .br, o NIC.br, somente nos dias 18 e 19 de março, houve recorde em volume de dados, com 10 terabytes sendo enviados por segundo. E a tendência é que esse número só cresça. Mas deixando o coronavírus de lado um pouquinho, nosso foco agora é a sustentabilidade. O Banco do Brasil acaba de se tornar a primeira instituição bancária do país a ser abastecida por energia solar. Cerca de 100 agências do BB em Minas Gerais vão receber o sistema, permitindo economia de 80 milhões de reais em 12 anos. Além de contribuir com a sustentabilidade, a novidade permitirá a redução de 58% na conta de energia e diminuirá a emissão do dióxido de carbono em 1.000 toneladas por ano, o equivalente ao plantio de cerca de 7 mil árvores. A energia solar será captada pela usina de Porteirinhas, no norte do estado de Minas Gerais. O empreendimento ele foi licitado pelo banco e implantado pela empresa de energia EDP, com 19 mil painéis solares ocupando 20 hectares, com consumo médio mensal de 2.400 kW, o suficiente para abastecer quase 6 mil residências. Em tempos difíceis, é uma ótima notícia para manter literalmente o nosso coração quentinho, né, Dan? Com certeza, deixa mesmo, Thay. E sabe o que também esquenta o nosso coração? Empreendedores com fome de conquistar seu lugar no mercado, como é o caso do ex-presidente da rede KFC no Brasil, o Ildefonso de Castro Deus Neto, que resolveu investir em sua própria linha de fast food de frango frito, a Frangolito. Fundada em São José do Rio Preto, no interior paulista, a empresa já opera 12 lojas e tem uma estratégia ousada. Quer chegar a 200 unidades nos próximos 4 anos, com investimento de 60 milhões de reais. No pipeline para alcançar esse número, estão 15 novas aberturas até dezembro e mais de 32 endereços no ano que vem. A rede já assinou contrato de fornecimento com a Coca-Cola e com o frigorífico BRF, maior produtora de carne de frango do mundo. Para atrair investidores e acelerar a expansão por meio de franquias, a Frangolito vai oferecer formatos de restaurante com investimento de 230 mil reais e rentabilidade de 18 a 20%. E por falar em crescimento, quem tem conseguido capitalizar nesse período de coronavírus é o e-commerce. Com as medidas de isolamento social, as pessoas têm optado por fazer compras pela internet. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, desde o fim de semana, lojas virtuais registraram alta de mais de 180% em transações. Os produtos que dispararam em vendas foram aqueles ligados à proteção da saúde, em especial o álcool em gel, além de alimentos. Apesar dessa alta, a crise também deve afetar o e-commerce. Antes da Covid-19, a ABECOM previa volume financeiro de 106 bilhões de reais para o setor, 18% acima do registrado em 2019. Mas nas próximas semanas, a projeção será refeita para baixo. Em meio ao caos da pandemia e ao aumento do uso da internet, o que cresceu vertiginosamente também foi o número de crimes virtuais. Mas não é só a crise que faz o país crescer com esses ataques. De acordo com dados da Fortinet Threat Intelligence Insider Latin America, empresa de soluções de segurança, o setor bancário brasileiro sempre foi um dos mais visados pelos hackers. O Brasil foi o país que mais sofreu com ataques cibernéticos no ano passado. Foram, em média, 65 milhões por dia, totalizando 24 bilhões de tentativas criminosas.
Outro dado que chama atenção no levantamento é o aumento de golpes de phishing, que utilizam links falsos, geralmente enviados por e-mail. Os objetivos dos criminosos são os mais diversos, como propagar trojans que permitem assumir o controle de dispositivos infectados, divulgar vírus que filtram dados de interesse ilícitos ou espalhar malwares que deixam hackers acessarem os computadores remotamente. Um perigo a mais para todo mundo que está conectado na rede. É preciso ficar atento e não sair clicando em nada por aí. Quem também precisa ficar atento, aliás, mas na vida real, são os empresários. A crise do coronavírus e as medidas restritivas pegaram muita gente no susto e tem feito com que os donos de pequenos e médios negócios, principalmente, precisem apostar na criatividade para se manterem na ativa. Em muitas cidades e estados, bares e restaurantes, por exemplo, foram obrigados a fechar as portas. O Negócios em Pauta dessa semana conversou com Humberto Munhoz, dono de 5 estabelecimentos em São Paulo. O empresário precisou se reinventar rapidamente para conseguir enfrentar o período de crise. Para o administrador de empresas, o momento agora pede o fortalecimento de alianças e muito, mas muito planejamento. Olá, Humberto, muito obrigada por aceitar nosso convite e mesmo em meio a esse momento sem precedentes, participar aqui com a gente. Oi, Humberto, agradecemos muito a sua presença aqui nesse novo episódio do nosso podcast. Oi, Danilo. Oi, Tayane. É um grande prazer participar do Negócios em Pauta. O país decretou estado de calamidade pública e, com isso, muitos estabelecimentos comerciais e empresas, como a gente mencionou aqui, foram obrigados a fechar as portas. Qual é o principal conselho para os empreendedores superarem esse momento? Acho que o melhor conselho que eu te pode dar nesse momento é do empresário fazer um planejamento de 90 dias, esperando não ter receita nesses 90 dias, uma receita quase que irrisória, de forma bem conservadora. Elencar todas as suas despesas, renegociar prazo ou desconto, buscar correndo uma linha de crédito que cada dia que passa ela vai ficar mais cara e mais escassa. Junta o caixa com a linha de crédito, com todas essas despesas já dos próximos 90 dias. Entende se essa conta fecha. Se essa conta não fechar, olhar, entre aspas, na carne onde cortar. Porque a gente vai passar pelo menos esses 90 dias de forma bem complicada. A aliança com outros empreendedores do mesmo ramo ou até de ramos complementares é um caminho benéfico para superar a crise? A aliança com outros empreendedores é fundamental, porque a troca de informação, a troca de experiência e a força da voz em conjunto para conseguir, através de sindicato, associação e governo, a ajuda, ela é muito boa, né? Então, acho que a troca de experiência nesse momento de crise, ela fortalece, ela traz você para um cenário mais real do que está acontecendo, né? E sempre vai ter alguma ideia, alguma experiência que tem o outro fazendo, que pode muito te ajudar a superar isso. Eu acho que a superação não vem de uma outra atividade, uma outra atitude, vem de um conjunto de várias pequenas coisas que vão ajudar a gente a sair disso. Qual o papel do planejamento dentro desse cenário? Como o empreendedor deve montar o seu plano de ação? Planejamento é fundamental em qualquer momento, né? Eu acho que tem que ser perene. Nessas fases, obviamente, ele é crucial. É um planejamento como se fosse de guerra, né? A gente se planejou para ficar 90 dias sem receita, com os negócios fechados. Nesses 90 dias, honrando as despesas, né? Os aluguéis, os salários, os fornecedores. Então, a gente listou todas as despesas, a gente entendeu o nosso fluxo de caixa com base no nossas reservas, né, para esses 90 dias. E já tomamos antecipadamente uma linha de crédito na semana passada para compor todo esse bolo e ajudar a gente a passar pelos 90 dias. Tem uma fase importantíssima do planejamento que as pessoas costumam esquecer, essa fase de medo, de angústia, que é o pós. O corona vai passar e a casa vai reabrir, o negócio vai reabrir. E aí, como que eu reabro? Então eu tenho que pensar no fluxo de caixa da reabertura para fazer a compra dos insumos, dos estoques, enfim, para o negócio girar. E mais importante, nessa fase que o negócio está fechado, que a crise está acontecendo, a gente tem que manter 2 esferas muito engajadas. Nosso público final, através de mídia social, através de qualquer ferramenta de CRM que a gente tenha, e o nosso colaborador. Porque sem o colaborador engajado, sem a gente passar o mínimo de tranquilidade e segurança para ele, a retomada do negócio vai ser muito mais lenta. A princípio, a quarentena imposta na maioria das regiões vai até o início de abril. Você acredita que há possibilidade desse período se estender? Caso isso aconteça, o que o empreendedor deve fazer? Início de abril é semana que vem já, né? Por tudo que a gente está vendo, eu acho improvável que a quarentena ela
não se estenda até o início de abril. E eu acho que tudo isso entra dentro daquele planejamento de 90 dias. Eu acho que mesmo que a quarentena se encerre antes de 90 dias, que é o que todo mundo espera, ainda assim a atividade comercial, econômica não volta na totalidade. Então acho que o planejamento de 90 dias é importante justamente para isso. Se estiver fechado por 90, pior cenário, mesmo que abra dentro dos 90 dias, você vai ter que ter um fôlego, um fluxo, uma negociação para sobreviver nesse tempo com um faturamento que não vai ser igual ao que era antes. Ele vai demorar ainda um pouco para essa curva voltar ao normal. Uma de suas dicas é que o empreendedor busque uma linha de crédito. O que ele deve levar em conta ao procurar essa alternativa? Acho que o segredo da linha de crédito nesse momento é pensar que na crise, com a inadimplência que só deve crescer, o banco vai cada vez liberar menos crédito a taxas mais altas. Então, cada dia que demora, você vai ter uma taxa maior. Então, acho que o primeiro segredo é pega. Pega agora, se precisar, você devolve depois. Mas também você pega, você garante uma taxa menor. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender o montante dessa linha. Por isso que aquele planejamento de 90 dias é importante. Porque você entende as suas despesas, entende o quanto você tem disponível e o quanto você tem que tomar. Para nessa composição aí, você, no mínimo, zerar a sua conta de 90 dias. Na sua opinião, quanto tempo irá levar para que estabelecimentos e empresas se recuperem após a pandemia? Eu acho que isso vai muito de setor para setor, né? O tempo de recuperação. De verdade, eu acho que ninguém conseguiria hoje afirmar, né? No nosso caso, a gente acredita que uma vez que a economia volte, o comércio volte, as coisas voltem a acontecer, no nosso caso específico, eu acredito que pelo menos uns 4 meses. Depois disso, a atividade tá normal, tá? Isso é uma questão nossa, mas eu acho que dificilmente a massa tem um tempo menor que esse, né? Um outro setor vai mais rápido, um outro vai mais lento, mas eu acho que pelo menos uns 3, 4 meses pós volta da atividade comercial para o negócio acontecer, pelo menos. Qual o papel do governo para ajudar a salvar os pequenos e médios empresários? Será possível sobreviver após a pandemia sem essa ajuda? A gente sabe que o dinheiro do governo também é escasso, que não adianta achar que o governo vai conseguir ajudar a tudo e a todos, né? Mas o que a gente tem que fazer é continuar brigando, acho que por 2 temas especiais, né? Eu acho que um tema que está na mão do governo, que é adiar a questão tributária, né? Então, adiar o pagamento dos tributos, né? E lá na frente, quando a gente voltar a pagar, que pague de forma flexível, que seja com refis ou com qualquer outra forma. Uma outra iniciativa pequena já saiu para o Simples, mas pequena ainda, e eu acho que a gente espera também pelo lucro presumido, né? Eu acho que um outro tema, a gente sempre pensa em primeiro lugar nos nossos colaboradores, né? Antes do lucro, antes do prejuízo, antes de tudo, a gente pensa nos nossos colaboradores, né? São famílias e famílias que dependem aí desses pequenos e médios e microempresários. E o que o governo poderia fazer, que ajudaria demais, seria liberar o seguro-desemprego para esses empresários que não demitirem seus funcionários. E dessa forma o seguro-desemprego subsidiaria, né? O funcionário receberia aí esse salário mínimo, que ajudaria a ele a pagar as contas dele, enfim. E pouparia o empresário de, nesse momento, ter que desembolsar e onerar essa folha para guardar dinheiro nesse caixa e manter a empresa viva mesmo sem faturamento. E Humberto, quais as lições que podemos aprender com outros países nesse sentido? Tem alguma medida implementada lá fora que você acredita que poderia funcionar por aqui? Eu acho que cada país é um país, né? Em termos de cultura, de condição econômica, até de clima, né? De idade das pessoas. Então é muito difícil, né, a gente falar o que outros países têm feito. Os Estados Unidos está soltando 2 trilhões de dólares, né, para ajudar a economia, que é quase que o PIB do Brasil, talvez. Então é difícil. Eu acho que a gente tem que olhar para dentro e a gente tem que ter resiliência, planejamento e fé. No final do dia, eu acho que está mais nisso do que em olhar para fora. Humberto, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom conversar com você. E antes da gente encerrar o nosso bate-papo, você poderia deixar uma mensagem para todos os empreendedores que estão com medo e pensando em desistir? Eu acho que o medo, nesse momento, ele tá em todo mundo, né? Acho que não tem ninguém que não esteja com medo. E eu acho que o pensamento de desistir sempre vem na cabeça de um monte de gente. Eu acho que é natural. Não é fraqueza pensar assim, né? Eu acho que crises vêm e vão, mas a vida continua, o mercado continua, a economia vai continuar. Não é a primeira crise, nem a última, né? Talvez seja pior que outras, né? Mas talvez venha uma crise pior lá na frente. Eu acho que então desistir diante de uma crise realmente só se você não tiver mais nenhuma alternativa. Se tiver uma alternativa para se agarrar, que ela vai passar. Planejamento, resiliência e fé. Ser firme, tentar até o último instante, porque a crise vai passar. Quando ela passar,
quem continuou ativo, acho que a crise ela forja grandes empresários e grandes homens, né? Eles são forjados nas crises, não nos momentos de bonança. Eu acho que o grande recado é esse, e muita fé pra gente. Olha, Dan, o momento é realmente muito delicado e sem precedentes na história recente. Eu nunca pensei que eu viveria para ver algo assim. Um vírus capaz de parar o mundo por semanas. O problema é que se por um lado isso ajuda a controlar a expansão da pandemia, por outro é um grande vilão para a economia mundial. Uma equação que é bastante complexa para os governantes e para a sociedade de modo geral resolverem, né? Mas com fé, perseverança e força de vontade, eu acredito que a gente vai sair dessa. Disso eu não tenho dúvidas, Thay. Ainda que o vírus vá mudar o nosso modo de vida para sempre e que o caminho adiante seja pouco claro, é fato para mim que vamos sim superar muito em breve. Mas a continuação desse debate fica para o nosso próximo episódio, porque por hoje ficamos por aqui. Se você quiser continuar ouvindo nossos conteúdos, basta acessar os episódios anteriores do Negócios em Pauta no iTunes, no Spotify, no Deezer ou no YouTube. Você também pode visitar a gente nas redes sociais e deixar a sua mensagem. Esperamos por vocês. Até lá! Na próxima quarta-feira a gente se vê por aqui de novo. Tchau! Negócios em Pauta.